O tema de hoje é a ilusão da felicidade futura. Existe um tipo de ansiedade que não grita, mas consome. Ela se disfarça de ambição, de responsabilidade, de planos para o futuro. É a ansiedade do quando. Quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer. A mente alimenta esse quase, esse falta pouco, e o corpo vai seguindo. Funciona, cumpre, entrega. Mas algo permanece em suspenso, como se a vida estivesse eternamente prestes a começar. O curioso é que esse padrão não nasce de uma decisão consciente. Ele é aprendido, herdado, socialmente reforçado. Desde pequenos ouvimos que a recompensa vem depois. Depois da escola, depois do diploma, depois da estabilidade. Vivemos a infância como prévia da adolescência, a adolescência como ensaio da fase adulta, e assim por diante. Como se o presente fosse sempre um degrau para algo que ainda não chegou. Mas o que acontece quando esse algo chega? A felicidade prometida se cumpre? A paz se instala? Ou o desejo muda de forma, se desloca para outro lugar e a espera recomeça? Carl Jung não falava de felicidade no sentido popular. Ele falava de inteireza, de presença, de encontro com o real, e alertava: quanto mais projetamos nosso sentido para o futuro, mais nos desconectamos do único tempo onde a vida realmente acontece, o agora. Essa desconexão cobra um preço alto, porque o agora pode ser simples demais, silencioso demais, imperfeito demais. Ele não tem o glamour das promessas futuras, mas é justamente nesse presente sem adorno que a alma começa a respirar. Quando a mente para de correr e se atreve a estar, mesmo sem garantia de recompensa, algo muda. Você já notou como o tempo parece passar mais rápido quando estamos sempre esperando algo? Como se cada dia fosse apenas um corredor estreito entre metas? E se, no fim das contas, a vida for isso que está acontecendo agora, enquanto você pensa no que ainda falta? Pode parecer pouco, mas talvez seja tudo. Tem algo sutil, mas profundamente destrutivo, no modo como aprendemos a lidar com o tempo. A vida virou um projeto, um cronograma, um plano de metas, onde cada etapa precisa ser cumprida com eficiência, como se fôssemos máquinas existenciais, fabricadas para performar. A infância já mira no futuro, a juventude se cobra por produtividade e até o lazer é avaliado por sua utilidade emocional. O resultado? Um presente negligenciado, uma existência em espera. Não é que sonhar seja errado. O problema não está em desejar, em se mover, em querer crescer. O erro está em adiar a experiência de viver para um futuro hipotético. Como se o agora fosse apenas um rascunho, um esboço mal feito da vida que deveria estar acontecendo. Essa lógica molda até o modo como sentimos prazer. Muita gente não sabe mais descansar sem culpa. Não consegue aproveitar um momento simples sem pensar em tudo o que ainda precisa ser feito. O agora foi sequestrado pela exigência de um amanhã perfeito. E, no meio disso tudo, o corpo sente. A alma sente. A ansiedade cresce não apenas pelo excesso de tarefas, mas pela ausência de presença. A mente vive em dois tempos, ou revivendo o que já passou, ou ensaiando o que ainda não chegou. E o único tempo real, o presente, vai sendo consumido sem ser vivido. Jung dizia que a verdadeira consciência nasce quando conseguimos estar inteiros no que vivemos. Não dispersos, não acelerados, não ausentes. Presentes. Mas a presença exige coragem, porque ela nos expõe ao que é, sem os filtros da expectativa ou da comparação. Você consegue se lembrar da última vez em que esteve realmente ali? Sem pensar no que viria depois, sem se projetar, sem se distrair?
só ali, inteiro, num gesto, num som, num silêncio. Essa qualidade de presença não se ensina, se cultiva. Ela nasce quando paramos de correr e começamos a escutar. E quando escutamos, o tempo muda. O agora deixa de ser um intervalo e se torna um lugar. Um lugar onde, talvez pela primeira vez, a vida possa ser sentida, em vez de apenas suportada. Existe uma promessa não dita por trás de quase tudo o que a gente faz. A de que, um dia, tudo vai fazer sentido. Que a dor vai passar, que a resposta vai chegar, que o vazio vai se preencher. E então, mesmo sem perceber, a gente entra num tipo de contrato invisível. Se eu conquistar isso, vou finalmente me sentir bem. Mas o que acontece quando a conquista chega e o incômodo continua? É um choque, porque você cumpriu sua parte. Você fez o que diziam que precisava ser feito. Mas, por dentro, a inquietação não cessou. Talvez tenha silenciado por um tempo, como uma ferida coberta, mas ainda aberta. E aí surge uma pergunta que muitos evitam. Será que o que eu estou buscando fora é realmente o que falta aqui dentro? Jung falava que uma das grandes ilusões do ego é acreditar que o preenchimento vem de fora. Que status, afeto, sucesso ou reconhecimento resolvem o que, na verdade, é um chamado da alma. E a alma não se satisfaz com conquistas externas. Ela quer verdade. Integração. Contato com o essencial. Não é à toa que tanta gente chega no topo e sente um silêncio estranho, um eco. Como se tivesse subido uma escada longa demais e lá em cima descobrisse que a paisagem não era bem aquela. É como buscar um alívio e encontrar um espelho. Você já se deu conta de quantas vezes buscou algo achando que isso mudaria tudo e mudou quase nada? Essa frustração não é fracasso, é revelação. Ela mostra que o problema não está no desejo, mas no equívoco de depositar sentido apenas no que está fora. Porque por mais que o mundo ofereça conforto, distração ou reconhecimento, nenhum deles substitui a paz que nasce quando a gente está em sintonia consigo mesmo. Às vezes, o que mais buscamos não é algo novo, mas um retorno, um reencontro com aquilo que fomos deixando pelo caminho. Escuta, silêncio, autenticidade. E a boa notícia é que isso não exige grandes eventos, só presença. Só coragem de parar e se ouvir. Estar presente parece simples, mas talvez seja um dos maiores desafios da vida moderna. Não porque falte tempo, mas porque falta espaço interno. A mente virou um palco lotado. Passado, futuro, pendências, comparações, memórias e projeções competem por atenção o tempo todo. E no meio disso, o agora vai se dissolvendo. Vai ficando invisível. A presença verdadeira não é apenas física, é um estado de consciência. É quando o corpo está, a mente está e o coração também. É quando o gesto mais simples, um olhar, um toque, uma respiração, carrega uma densidade, uma inteireza que não se explica, mas se sente. Jung dizia que estar consciente é, antes de tudo, estar em contato com a realidade. E a realidade, muitas vezes, é desconfortável, porque ela não se molda aos nossos desejos. Ela é como é. Por isso, tanta gente foge da presença, porque estar presente é encarar o que existe, e nem sempre o que existe agrada. Mas há um paradoxo bonito nisso. Quanto mais resistimos ao presente, mais ele nos machuca. E quanto mais nos abrimos para ele, mais ele nos acolhe. É como se a vida estivesse o tempo todo tentando nos encontrar, mas a gente estivesse sempre em outro lugar. Você já sentiu que, mesmo rodeado de estímulos, estava ausente? Que, mesmo fazendo algo prazeroso, sua mente estava em outro tempo, outro problema, outro e se? Esse é o custo de viver no automático. A alma vai ficando para trás. E a experiência, que poderia ser plena,
vira só mais uma tarefa cumprida. Mas há uma chave: a atenção. Quando a atenção retorna, mesmo que por instantes, a vida muda de textura. O que era ruído vira silêncio. O que era obrigação vira gesto. O que era paisagem vira presença. Não se trata de viver em estado de contemplação o tempo todo, mas de lembrar, cada vez mais, que o agora é o único espaço onde a alma pode habitar. E toda vez que escolhemos voltar, mesmo que por segundos, é como se disséssemos à vida: estou aqui, estou disposto. E isso às vezes basta. É curioso como a mente humana se especializou em resistir. A gente resiste ao incômodo, ao silêncio, ao imprevisto. Resiste ao que não entende, ao que não controla, ao que não escolheu. Como se fosse possível proteger-se da vida dizendo: isso não deveria estar acontecendo. Mas Jung nos alertou: não é o fato em si que machuca, é a resistência a ele. A dor ganha outra proporção quando tentamos negá-la. O que poderia ser um processo de passagem, de aprendizado, se torna prisão. A realidade bate à porta, mas preferimos erguer muros. Criamos distrações, aceleramos rotinas, anestesiamos emoções. Tudo para não encarar o que é. Só que a vida, com sua inteligência silenciosa, insiste. Ela continua mostrando, nos gestos mais simples, que o real não desaparece só porque foi ignorado. E o corpo sente. Sente no cansaço sem causa, na irritação sem motivo, na tristeza que vem sem explicação. Você já se pegou brigando com uma situação como se, de tanto negar, ela fosse sumir? Essa guerra interna não resolve nada, só desgasta. E o mais triste, nos afasta da possibilidade de transformação. Porque nada pode ser transformado sem ser antes aceito. E aceitar não é se conformar, é reconhecer. É parar de fugir e dizer: é isso que está aqui agora. A partir daí, sim, algo novo pode surgir. A resistência é uma tentativa de manter o controle. Mas o paradoxo é que o controle quase sempre é ilusão. E enquanto tentamos controlar o que não está nas nossas mãos, perdemos o poder sobre aquilo que realmente está. O modo como escolhemos viver. Às vezes, o que mais precisamos não é de resposta, mas de coragem. Coragem para parar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela. Mesmo que o terreno seja incerto, mesmo que o caminho não esteja claro. Porque, às vezes, a única saída real é atravessar. Há momentos em que mudar parece ser a única saída. Mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, de rotina. E sim, há mudanças externas que são urgentes, necessárias, salvadoras. Mas há uma armadilha sutil nessa busca por recomeços. A ideia de que, ao trocar tudo ao redor, vamos finalmente conseguir mudar o que sentimos por dentro. Mas não importa para onde vamos. Se levamos junto os mesmos medos, os mesmos padrões, os mesmos silêncios não escutados, a paisagem muda, mas o enredo se repete. Como uma peça de teatro com cenários diferentes, mas com o mesmo roteiro escondido nos bastidores. Jung nos lembrava que a transformação real não acontece fora. Ela começa quando mudamos o modo como nos relacionamos com a realidade. Quando, em vez de lutar contra o que é, começamos a olhar com mais maturidade para o que sentimos. E isso muda tudo. Muita gente busca soluções no externo porque olhar para dentro assusta. Lá habitam as feridas antigas, as partes rejeitadas, os desejos não reconhecidos. Mas também é lá que mora a liberdade. Porque enquanto não olharmos para o que nos move ou paralisa, viveremos à mercê de impulsos que nem sabemos nomear. Você já se deu conta de que, em diferentes fases da sua vida, os mesmos incômodos voltaram a aparecer, só com rostos diferentes? Esse ciclo não é castigo, é convite. Convite para fazer diferente,
para sair do modo automático, para deixar de reagir sempre igual. E isso só acontece quando a mudança vem de dentro, como um realinhamento, não como uma fuga. Trocar de lugar é fácil. Transformar o olhar, não. Mas é nesse trabalho silencioso, íntimo e contínuo que a vida ganha outro tom. Porque quando a forma de ver muda, até o que era problema pode virar portal. Não por milagre, mas por presença, por escolha, por consciência. Algumas experiências não têm explicação racional. Um encontro improvável, uma frase ouvida no momento exato, um livro que chega quando a alma está em silêncio, pedindo por respostas. Situações pequenas, mas carregadas de um sentido que parece maior do que o acaso. É como se, por um instante, a vida piscasse para a gente. Jung chamou isso de sincronicidade, quando um evento externo coincide de forma significativa com um estado interno. Não é sobre mágica, é sobre escuta, presença, percepção. Quando estamos conectados com o que sentimos, o mundo parece responder. E não com garantias ou fórmulas, mas com sinais, com sutilezas que tocam fundo. A sincronicidade não se força. Ela acontece quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e passamos a caminhar com ele. Quando abrimos mão da rigidez e nos colocamos disponíveis para aquilo que é. E nesse espaço, a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser uma conversa. Você já teve a sensação de que algo te encontrou no momento exato em que você mais precisava? Esses momentos não explicam tudo, mas apontam caminhos. São como bússolas silenciosas, dizendo: continue. E às vezes é só disso que a gente precisa. De um lembrete de que não está tudo solto, perdido, aleatório. Que há sentido, mesmo quando ele ainda não se revelou completamente. Jung acreditava que viver em sintonia com a vida exige escuta, porque a vida fala, mas sussurra, e só escuta quem está disposto a silenciar o barulho de fora e o tumulto de dentro. No fim das contas, tudo se resume a um verbo: despertar. Estar desperto é mais do que entender, é sentir, é viver com consciência, com atenção, com presença, é deixar de correr atrás de sentido e começar a viver com ele. Aqui, agora, no passo seguinte, no instante que se apresenta, na vida que já é. Se isso tudo fez sentido para você, se em algum momento sentiu que esse vídeo falou algo que você precisava ouvir, então eu te convido a continuar essa jornada aqui comigo. Esse canal é um espaço para quem quer viver com mais presença, mais consciência e mais verdade. Deixa nos comentários: em que parte da sua vida você sente que tem adiado a presença em troca de promessas futuras? Quero muito ler o que você tem a dizer. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir esse tipo de mensagem, compartilha esse vídeo. E claro, se inscreve no canal. Tem muita coisa real ainda para a gente viver juntos.